E aí, rapaziada, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o WordPress desde o início até o que você precisa saber para conseguir montar a sua primeira página, tá bom? E sem enrolação, já vamos começar a falar sobre o assunto aqui, que seria o WordPress. Antes de tudo, eu gostaria de mostrar 3 páginas aqui feitas com WordPress para vocês verem que o WordPress não é uma ferramenta utilizada, é utilizada só para lançamento, só para sites informais, não. Grandes empresas utilizam o WordPress, tá bom? Então vamos dar a primeira olhada aqui. É para o site aqui do Walt Disney. É o site como empresa, né? O Walt Disney como empresa e não o parque e tal. É o site da empresa mesmo. Então aqui a gente vê que esse site aqui ele foi feito em WordPress, tá? E aí como é que eu sei que foi feito em WordPress ou não? É simplesmente se eu abrir o inspecionar aqui, abrir o inspecionar, dar um Ctrl F para pesquisar e pesquisar WordPress aqui, vocês vão ver que aqui, ó, ele carrega, em algum lugar aqui ele vai carregar que o site é feito em WordPress, tá bom? Inclusive tá, eles utilizam o Yoast SEO, que é um plugin do WordPress também, tá? Então, percebam que grandes empresas utilizam. Tem essa aqui da Walt Disney, tem essa da TechCrunch, acho que é assim que se pronuncia. Ela é um grande portal aqui de notícias de tecnologia, então vocês percebam que também é utilizado aqui, aqui mais numa versão de blog, né, o WordPress é utilizado. Aqui também é a mesma coisa, se a gente, né, entrar aqui no inspecionar e procurar por WordPress, a gente acaba encontrando alguma coisa do WordPress aqui, isso daqui é a prova que esse site foi feito em WordPress, tá? E aí, percebam que é um site super bacana. Eu não sei quantos acessos tem diário nesse site aqui, mas é milhões de acessos diariamente. E são empresas gigantescas que utilizam. E por fim, o próprio site do WordPress também, feito aqui em WordPress, tá bom? Inclusive, tá muito lindo esse site aqui do WordPress, tá bem bacana, bem bonito mesmo. E essa foi só uma introdução para vocês verem que é uma ferramenta tão poderosa que empresas grandes olham para ela e pensam, pô, é uma ferramenta que eu vou utilizar para minha empresa. Então vocês pensam em empresas aí que geram milhões de dólares de renda mensal e elas investem na ferramenta WordPress porque realmente é algo extremamente útil, extremamente poderosa isso daqui. Então, entendendo o que é o WordPress, a gente pode começar a falar agora de um jeito mais técnico, né? E aí, onde que o WordPress entra na construção de site? Muitas pessoas têm a ideia que para você construir um site hoje em dia, você precisa saber programar. Você não precisa saber programar. A gente está vivendo na era das IAs, na era da tecnologia e tudo está facilitado. Uma das facilidades é o próprio WordPress. Então, pensem que vocês têm uma tela em branco. Esse seria a forma antiga de você construir o site. Então, eu tenho uma tela em branco. Deixa eu abrir aqui um exemplo. Só para ficar mais claro, o jeito antigo era assim: você tinha uma tela em branco, vamos dizer assim, você chegava aqui e começava a programar, né? Na linguagem que você quisesse ali, vamos colocar que é Python, que é uma linguagem aí que os sites utilizam. Então, você ia fazer algum efeito ali, o HTML, né, que é a linguagem base de site, você ia estar fazendo ali o código todo em HTML ali, tananã, 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 você escrevia toda essa linha de código e ele gerava para você no teu site um quadrado, tá? Isso era feito assim antigamente. Eu quero mudar a hora e a data do meu site. Você vinha, digitava uma linha de código aqui e no final ele te dava aqui um horário e uma data, tá? Então vamos colocar aqui do lado? Vamos colocar aqui uma data fictícia. Então isso aparecia depois de você digitar uma linha de código. O WordPress veio para suprir isso, tá? Então pensem que aqui o WordPress ele deixou mais amigável, ele deixou bonito esse layout e por trás, se você remover, vamos supor que desse para a gente chegar aqui, pegar aqui na tela e rasgar assim e tirar essa
essa máscara de WordPress, por trás você veria todos os códigos, tá? Então o WordPress nada mais é do que uma forma mais bonita, um layout mais apresentável para manter e te apresentar ali os mesmos códigos que sempre tem. Aqui tem códigos por trás, porém eles deram uma resumida em tudo. E aí, às vezes, uma dúvida que as pessoas têm é: pô, como que eu faço para utilizar o WordPress, que eu quero construir o meu site, como é que eu faço? Galera, o WordPress, se eu digitar aqui WordPress, vocês vão ver que ele tem um site oficial dele, né? E tem esse daqui também, ó. Deixa eu abrir os dois aqui. Tem esse daqui, que é o site da empresa WordPress, tá? E esse daqui que é o site da ferramenta mesmo, WordPress, entendeu? E aí, esse aqui a gente pode, por enquanto, descartar. E aí aqui é o site da ferramenta. Não é por aqui que vocês adicionam o WordPress na página de vocês. O WordPress, ele vem junto quando você contrata uma hospedagem e um domínio. E aí, como é que isso funciona? Hospedagem, que aliás eu recomendo fortemente, que é a que eu utilizo, custando apenas R$ 11 por mês, a Hostinger. E o que seria a hospedagem? O que seria a Hostinger? Hospedagem é o seguinte: o próprio site da Hostinger, percebam que tem botões, tem esses efeitos, tem imagens, né? Tem diversas imagens aqui para deixar o site mais bonito. Todo esse conteúdo ele fica armazenado dentro da hospedagem. Então imaginem o seguinte: eu tenho uma sacola e dentro da minha sacola tem imagem, tem texto, tem ícones, tem efeitos, tudo isso está dentro dessa sacola que seria a hospedagem, tá? Então a hospedagem ela comporta todos os elementos da sua página. E você precisaria também de um domínio, que no caso do domínio, eu recomendo aqui fortemente a Registro BR para vocês. E no caso do domínio, é literalmente o link, tá? Então, imagine essa sacola que eu tenho aqui na minha mão agora, e ela tá cheia desse conteúdo, ela tem imagens, ela tem textos. E como que você vai saber que se eu quiser pegar uma imagem específica dessa sacola aqui, como que eu vou saber que essa imagem tá aqui nesta sacola? É através do domínio, da identificação dessa sacola. Então vamos supor que o nome dessa sacola aqui é Hostinger. Então aí seria o domínio, tá? Então eu venho no Google ali, na minha ferramenta de pesquisa e digito Hostinger e dou um Enter. E o próprio Google já me mostra que se eu pesquisar aqui por Hostinger, ele já me mostra que, opa, o que você está querendo acessar é essa daqui. Então o link é o domínio, nada mais é do que um endereço, uma forma de você localizar o que você quer, tá bom? Então depois que você contratou a Hostinger, contratou o seu domínio, a Hostinger mesmo ela tem planos, né, que incluem domínio, você não precisa entrar na Registro BR para pegar domínio, por aqui mesmo você já pega. Depois que você fez todo esse processo, aí sim você vai dar de cara aqui com o WordPress, tá bom? E aí, continuando, o que o WordPress apresenta aqui pra gente? Se a gente der uma olhada aqui, o WordPress, ele tem aqui o painel inicial, que tem início e atualizações, artigos, que aqui é voltado para blog, multimídia, que são todos os arquivos ali de mídia, imagens, vídeos que a gente adicionar aqui, páginas, comentários, apresentação e assim por diante. O WordPress por si só, ele já organiza tudo isso pra gente, porém, ele não dá uma liberdade muito grande em certos aspectos, porque, claro, os criadores do WordPress, né, eles já tiveram uma grande dificuldade, um grande trabalho para reunir tudo isso daqui em um lugar só. Então, tem funções que o WordPress não vai ter, porque ou ainda não adicionaram no WordPress mesmo, ou porque são funções muito específicas, que não são todas as pessoas que vão utilizar. E aí, o que entra aqui? Por que eu estou falando sobre isso? É porque aqui no WordPress entram os plugins, tá? Então eu vou clicar aqui em adicionar plugin para a gente dar uma visualizada. O que são os plugins? Os plugins são justamente isso. São um complemento a funcionalidades que o WordPress nativamente não tem. Então, imagina lá que eu vou dar um exemplo assim, meio bobo, né? Mas só para dar um exemplo mesmo. Então imagina lá que você tá com o seu computador
e o seu computador é o WordPress, tá? E você tá vendo que o computador tá travando, o computador não tá funcionando direito, alguém vai e te fala, pô, você precisa ter mais memória RAM. E aí você pega uma peça que não é do teu computador naturalmente, o teu computador não veio com aquela peça ali, e você pega ela de outro lugar e encaixa no seu computador. E é basicamente assim que o plugin funciona. Ele é um complemento. Você pega aqui alguma ferramenta e adiciona no seu WordPress para ele funcionar melhor, tá bom? E aí, basicamente, com essa funcionalidade aqui aumentada através de um plugin, você consegue fazer mais coisas no seu WordPress. Então, olhando aqui, a gente parece que só tem isso aqui, mas não é só isso. Se eu vier aqui digitar Elementor, ele vai carregar aqui a loja, né, do WordPress. Então vamos esperar aqui ele carregar. E aí depois que ele carregou, a gente tem essa visualização aqui que eu digitei Elementor. E aí eu já vou apresentar aqui para vocês a ferramenta de construção de páginas Elementor. Então, primeiro falamos de WordPress, depois de plugin, e agora vamos falar sobre um plugin específico que é o Elementor. O Elementor você já deve ter ouvido aí falar, se você já pesquisou sobre o WordPress, né? Geralmente, quando você pesquisa sobre o WordPress, vem junto a palavra Elementor. O que é o Elementor? O Elementor ele é um construtor de site. Ponto final. É isso, resumidamente falando. E o que isso significa? Se eu clicar aqui em páginas, ó, deixa eu escolher essas páginas aqui, para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Então, eu cliquei aqui em adicionar página, ó, percebam que aqui ele pede um título, então vamos colocar um título aqui, ó, ele já abriu aqui uma questão de templates aqui, mas vamos adicionar um título aqui, YouTube, e aqui ele já pede clique para escolher um bloco. Então, se eu clicar aqui, ó, olha aqui como que é a construção de página através do WordPress. Então eu posso clicar aqui em imagem, carregar uma imagem, ó, ele já fica aqui com um bloco de imagem. Parágrafo, posso digitar aqui alguma coisa. Cliquei em publicar. Vou voltar aqui para a página só para mostrar para vocês. E aí eu posso clicar em ver. E aí a minha página estava sendo construída aqui. Mas percebam como que é limitado. Olha o espaço que eu tenho, nada intuitivo. Eu tenho que adicionar aqui esses blocos, ó. Não é um layout tão bonito, né, para construção. Dá para construir por aqui sim, mas não é um layout tão bonito. Se eu quiser editar alguma coisa, eu tenho uma edição limitada, não é tão legal. Então lembram que eu falei que o plugin serve para adicionar uma função que o WordPress não tem? O WordPress, por ele não ter uma função ali de construção muito avançada, foi-se criado o Elementor. E o Elementor supre essa necessidade de ter uma ferramenta que facilite a construção de páginas aqui no WordPress. Então eu vou instalar o Elementor para mostrar para vocês terem essa visualização. Então para você instalar um plugin aqui, você clica em instalar agora. Percebam aqui que ele está escrito a instalar. Ele demora um pouquinho mesmo, principalmente se for a primeira vez ali, que enfim, está mexendo no site. Depois que ele aparecer aqui instalado, ele ainda vai ter que, ele vai aparecer essa opção aqui ativar. A gente clica aqui para aí sim ele ativar o plugin na nossa página, tá bom? Então, basicamente aqui ele pede para você fazer login com a sua conta, porém a gente vai utilizar aqui o Elementor gratuito inicialmente. E aí a gente não precisa cadastrar, criar conta nem nada, é só ir clicando aqui em ignorar, tá? E aí depois de clicar em ignorar, ele vai dar uma última carregada aqui. E aí ele já joga pra gente para uma página que ele cria automaticamente pra gente ter uma visualização de como que é o Elementor. A ferramenta, depois de instalada, já quer se apresentar pra gente como que ela funciona, tá? E aí a primeira visualização que a gente vai ter em relação ao Elementor quando ele abrir é essa. Então, a gente pode fechar essa janelinha aqui que apareceu e fechar essa daqui. Então, o Elementor, ele tem essa visualização aqui. Ele é muito melhor, tá? Por quê? A gente consegue ficar muito mais livre, ó, para criar da forma que a gente quiser, tá bom? Então a gente fica muito mais tranquilo, ó. Tem a questão aqui da estrutura, a gente tem a questão aqui dos elementos, definições globais aqui do site. E foi até interessante eu clicar aqui para mostrar para vocês.
quando vocês forem criar um site, vocês não precisam todo o site fazer as mesmas configurações. Clicando aqui nessa telinha aqui de configuração, a gente tem, tá vendo que tem global, fontes globais, tudo isso daqui que a gente for mexendo dentro dessa ferramenta aqui, ela vai ficar salva para o site todo, tá? Então é até um nível de atenção. Se você fizer alguma coisa aqui diferente, você vier aqui mexer, ele vai alterar no site todo. Entendeu? Então é isso que funciona aqui, a questão global do Elementor. E aí aqui a gente consegue construir da forma que a gente quiser. Depois clicamos em publicar e clicamos para pré-visualizar aqui a página já vai estar pronta, tá? Então, continuando aqui, a gente pode falar de outras questões do Elementor. Porém, antes, eu queria só dar uma passada rápida em temas para vocês entenderem o que são os temas e a diferença deles para templates. Voltei aqui para minha tela inicial do WordPress e aqui em apresentação, percebam que a gente tem temas e em editor. Editor a gente não mexe, vamos focar aqui em temas. Clicando em temas, o que seria um tema? Basicamente, um tema no WordPress é uma espécie aqui de base que você instala no seu site e ele muda todo o visual do teu site como um todo. Então, eu vou clicar aqui em adicionar temas só para a gente dar uma visualizada geral aqui nos temas para vocês entenderem. Tá vendo que cada tema aqui ele tem uma cara, né? Por exemplo, esse daqui tem uma cara de site mesmo, esses daqui tem uma cara de site mesmo. Esse daqui já tem uma cara mais assim de site ali, como se fosse de portfólio. Esse daqui parece mais de empresa, esse de empresa também. Esse daqui já parece ser uma cara mais de site ali, de, né, uma construção diferente, talvez de fotografia, eu diria. E temas, basicamente, é a base do seu site todo. Se eu instalar um tema desse aqui, por exemplo, ele vai deixar todas as páginas parecidas com isso daqui, entendeu? Então o tema, ele vai tentar transformar todo o meu site em uma coisa só. Então ele tenta unificar tudo, ele tenta deixar tudo padrão. E para vocês que forem utilizar do Elementor, qual tema que eu recomendo? Eu recomendo esse daqui, o Hello Elementor, que é um tema construído pelo próprio Elementor. E por que eu recomendo isso? Porque esse tema aqui ele é o mais bem otimizado para Elementor, ele é próprio para utilizar Elementor. Se vocês gostarem de outro tema aqui, por exemplo, eu já gostei desse daqui, eu acho que meu site já vai ter essa cara aqui, então instalem, não tem problema, tá? Não tem problema. Mas eu recomendo fortemente, se vocês forem construir do zero, instalar o Hello World. Então vamos clicar ali no tema, clicar aqui em instalar. E aí percebam que, por que ele é bom também? Porque ele é um tema que ele não altera nada. Vocês viram que eu cliquei no outro tema, ele já vem com um site pronto? O Hello World aqui, ele não vem com um site pronto pra gente. Então é realmente pra gente ficar livre para criar qualquer coisa que a gente quiser aqui no Elementor, tá? Então vamos clicar aqui em ativar. Esperar aqui carregar e ele ativar. E aí quando ele ativar, a gente já vai ter uma outra cara aqui, que no caso o Hello Elementor fica aqui no primeiro lugar aqui dos temas. E aí eu recomendo, se vocês forem utilizar o Hello Elementor ou qualquer outro tema, o tema que tiver instalado sempre vai ser o primeiro, excluam os outros, tá? Porque não tem necessidade deles ficarem aqui, e na hora de carregar o site lê esses temas aqui, mesmo que não estão sendo utilizados, e isso atrapalha no carregamento, tá bom? E aí aqui o Hello, né, Hello World, a gente não precisa mexer em nada, porém eu vou mostrar aqui que em páginas a gente já mudou o visual da página simplesmente instalando outro tema, ó. Percebam. Aqui estava diferente, estava com uma cara diferenciada aqui, e aqui agora já ficou com essa aparência, que é a aparência do Hello Elementor, tá? E aí aqui a gente fica bem livre, ó, para construir o que a gente quiser no nosso WordPress. Deixa eu fechar aqui rapidinho. A gente fica livre, ó, pode adicionar imagem, pode adicionar título, pode adicionar texto, enfim. Então o tema serve basicamente para isso. Qual que é a diferença de um tema para um template? Um template é um site pronto, é uma página pronta, tá? Ele não vai alterar o tema, ele não vai alterar ali, o tema ele altera muito a questão ali das fontes, ele altera a questão dos espaçamentos,
Template não vai alterar isso, ele só vai simplesmente criar uma página para você de forma automática. Inclusive, essa página que vocês estão vendo aparecendo aqui, ela está disponível no pack Elementor Rápido, tá bom? Que é um produto que eu tenho disponível para ajudar vocês a desenvolver a página no WordPress e no Elementor. Link na descrição, caso fiquem interessados. Então essa que é a diferença, entendeu? E basicamente é isso. Continuando aqui, vamos voltar lá para o nosso Elementor aqui na página. E aí eu gostaria de mostrar para vocês aqui configurações de dispositivos diferentes. Quando a gente entra aqui no Elementor, a gente tem essa visualização e tem 3 dispositivos aqui disponíveis para a gente. Cada dispositivo vai ter um formato, vai ter algo diferente ali para ele específico, né? Então aqui é o desktop, tablet e o celular. E é aqui que a gente faz para mudar a visualização e não só a visualização. Se eu fizer uma alteração aqui, ele vai alterar somente para o celular. Então fiquem atentos a isso. E é aqui que vocês alteram. Terminou de fazer a sua página no formato desktop? Clica aqui no formato celular ou no formato tablet, dá uma olhada para ver se está tudo certo, tá? E se não tiver certo, vá alterando aqui e você vai conseguir chegar no resultado perfeito para o celular também, tá bom? Agora uma questão muito importante também é a questão do rodapé e do cabeçalho. Se vocês repararem aqui, ele tá aparecendo, ele não tem rodapé e cabeçalho. E aí eu pergunto para vocês, onde a gente faz para alterar isso, né? Porque a gente quer adicionar um rodapé e um cabeçalho que fique em todas as páginas. É bem tranquilo. Clicando aqui, ó, a gente vai vir aqui na tela inicial do WordPress, Elementor, e a gente pode vir aqui, ó, deixa eu só ver porque às vezes ele muda de nome e tal, mas é o Theme Builder. E aí eu olhando aqui, por que o Theme Builder não tá aparecendo? Galera, tá vendo que aqui tá Upgrade, dentro da página ficou aqui também, ó, Upgrade. O que que isso significa? Se a gente utilizar a versão gratuita do Elementor, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. A gente fica limitado. Ele deixa disponível somente esses plugins aqui, perdão, plugins não. Ele deixa disponível somente essas ferramentas aqui, tá? Isso não é interessante pra gente. Porque olha o tanto de ferramenta que ele deixa bloqueado. A grande maioria está bloqueada, tudo que está com esse cadeadinho, né? E aí, como que a gente faz para desbloquear essas funções e desbloquear aqui o Theme Builder que eu falei, desbloquear tudo? Aqui em plugins, a gente precisa adicionar o Elementor Pro, que o Elementor Pro libera todas essas funções. Se eu abrir aqui para vocês Elementor, a gente vai ver, se eu vier aqui em Pricing, aqui WordPress, a gente vai ver que se nós quisermos, vamos ver aqui, não seria esse aqui porque ele é mais limitado. Deixa eu só ver aqui rapidinho. A gente vai ver o seguinte, se for para WordPress, nós temos o plano básico aqui, que é o mais popular, esse daqui é um pouco mais limitado. A gente vai ter que pagar R$ 50 por mês, todos os meses, para ter um único site, o nosso site, com o Elementor Pro. Porém, no pack Elementor Rápido, a gente tem disponível um arquivo de Elementor Pro para você poder utilizar à vontade o quanto quiser. Então, com o pack Elementor Rápido aberto, eu vou vir aqui em Bônus, clicar aqui em Plugins Premium, clicar em Elementor Pro, fazer download do Elementor Pro, clicando aqui em Download, e eu vou adicionar esse elemento aqui lá na nossa página para vocês verem a diferença que faz, tá? E aí, como é que você adiciona um elemento, um plugin externo, né? Vocês viram que a gente baixou ali dentro do pack Elementor Rápido. Como é que a gente adiciona? Clicamos aqui em adicionar plugin, normalmente, né? Porém, em vez da gente pesquisar aqui, a gente clica em carregar plugin e escolher arquivo, tá? Então, com o nosso Elementor que está disponível no pack Elementor Rápido instalado, a gente já vai poder ver a diferença lá no nosso site, tá bom? Clicamos aqui em ativar plugin.
Beleza, e agora ele já aparece aqui em plugins, Elementor e Elementor Pro. Aqui percebam que está bloqueado, está com essa mensagem, simplesmente vou atualizar aqui a página. Esperar aqui ele atualizar. E aí, perfeito. Todas as ferramentas aqui disponíveis para a gente poder utilizar da forma que a gente quiser. E agora aqui, continuando na nossa tela inicial, nós podemos ver aqui que o Elementor sumiu, né? Aquele upgrade. E agora a gente pode continuar aqui com a construção do Theme Builder, que é o cabeçalho e o rodapé. Então, clicando aqui em Modelo Theme Builder, Modelos Theme Builder, a gente abre essa parte aqui. E agora ela está totalmente disponível com o Elementor Pro. E é aqui que a gente configura algumas páginas padrão aqui no nosso Elementor, no nosso WordPress. Por exemplo, página de erro 404. Se você quiser, você pode configurar ela toda aqui e sempre que aparecer algum erro desses erros, né, de página 404, você vai conseguir vir por aqui. E a mesma coisa serve para o cabeçalho e para o rodapé. Eu vou mostrar o cabeçalho e o rodapé é a mesma coisa, tá? Então, eu vou clicar aqui em cabeçalho, que é o header, né? E aí ele vai trazer para a gente algumas construções prontas aqui, porém a gente não vai utilizar. E aí, basicamente, tudo que eu fizer aqui, depois eu configurar, ele vai aparecer para todas as páginas. Então, vamos deixar aqui, ó, site logo. Vamos deixar aqui um WordPress menu. E vamos alinhar isso daqui tudo para a direita, tá? Então, eu vou dar uma configurada nele aqui rapidinha, só para a gente conseguir ver. E beleza, perfeito. E aí, galera, percebam que aqui eu adicionei o widget de menu e não apareceu nada. Por quê? Porque a gente não tem um menu configurado. E como é que você configura um menu aqui no WordPress? Bem tranquilo também. Vamos configurar aqui agora para vocês verem, ó. Então vamos voltar lá para a nossa página inicial, que é a página do WordPress, que é essa. Vamos vir aqui em apresentação, menus. E é aqui que a gente cria um menu. Então eu vou criar um menu chamado YouTube. Criar menu. E aqui em ligações personalizadas que a gente adiciona. A gente pode adicionar um link aqui, por exemplo, https://google.com. E o texto a mostrar vai ser Google. Ou aqueles menus âncoras que vocês já viram, é só colocar uma hashtag e o nome do ID que vocês colocaram ali e ele já vai funcionar. Então, ID sobre. E aí coloca aqui um sobre dessa forma. E aí guardar menu. Depois dele salvar, se eu vier aqui atualizar, percebam que o menu já aparece aqui, Google e sobre, que foi o que a gente criou. E aí eu já vou mostrar esse menu aqui na prática, porém vamos ver as configurações aqui de cabeçalho que a gente tem que fazer. Que quando a gente clica em publicar, ele pergunta qual condição que a gente quer que apareça esse cabeçalho. Se a gente colocar só clicar em adicionar condição, ele já aparece incluir em todo o site. Se você quiser algo específico, só trocar aqui para singular, aqui para páginas, por exemplo, e aqui pesquise a página que você quer que apareça esse menu aqui, esse cabeçalho, e aí ele vai deixar somente naquela página, ou se você quiser excluir de algum lugar específico, ele deixa excluído daquele lugar que você configurar. E aí você clica aqui em salvar e fechar. E aí vamos ver o menu na prática? Voltando aqui em páginas, ó. Se a gente clicar aqui para ver essa página aqui, YouTube, percebam que ela já carrega com o menu. O mesmo acontece para essa página aqui. Ela já carrega com o menu aqui. E aí o menu ele está funcionando. Se a gente clicar aqui em Google, como eu coloquei o link do Google, ele vai direcionar a gente para o Google, tá bom? E aí basicamente é isso também, galera. E por fim, uma dúvida que muitas pessoas têm é quantas páginas eu posso ter no meu WordPress. E eu respondo para vocês, infinitas, tá? O WordPress não tem limite. O limite, vamos dizer assim, será a otimização. Quanto mais páginas tiver, quanto mais arquivos tiver,
mais pesado fique seu site, talvez. Porque se for bem otimizado, se for bem criado, não vai ficar pesado. Então aqui, ó, essas páginas aqui eu posso criar várias. E aí é interessante eu falar para vocês a diferença de slug para subdomínio. Isso daqui é um slug. Percebam que eu criei uma página chamada YouTube, o meu link barra YouTube. Isso é um slug, barra YouTube. Subdomínio, que as pessoas têm esse costume de chamar, é quando tem um ponto antes do link principal. Então, o meu link aqui, fabioaldas.com, esse é o meu link principal. O meu subdomínio é o dev.fabioaldas.com. Isso é um subdomínio, entendeu? Então, subdomínios é limitado a quantidade que for disponível na sua hospedagem. Na Hostinger vocês não vão ter dor de cabeça para isso. Agora, slug, que é esse link barra o nome da página, que é o slug, isso daqui é infinito, tá bom, galera? Isso daqui é infinito. Então, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro aqui o vídeo. Esse é um vídeo mais de explicação. Espero que eu tenha me expressado bem aqui no vídeo para ajudar vocês de verdade. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou responder o quanto antes, tá bom? Tamo junto, valeu rapaziada, até a próxima, falou!